Queridos irmãos, que alegria estar com vocês nesta segunda-feira, dia 13 de setembro. A todos vocês que se achegam ao Papo de Discípulo, sejam muito bem-vindos. Hoje é a nossa última finalizar o capítulo 12 de 1 Coríntios. Muito bom. Você então que entrou, que vai entrando, vai compartilhando e, por gentileza, fale da imagem e do som para mim, se está bom, se está ok. Vamos conversando aí nesse início. Daqui a pouquinho e, por gentileza, eu entro. Fale da imagem. Isso aí. Vamos compartilhar aqui com a igreja. Vamos ver aqui. Pelo link. E como é que estamos, meus irmãos? Ontem tivemos 2 cultos maravilhosos, abençoados. Aqui, de manhã às 9 e também às 18 horas. Estamos aí nesse Setembro Amarelo falando de um tema tão gostoso que é Jesus se importa com você. Noite boa, tá quente hoje, né, irmãos? Tá bem quente, né? Muito bom. Daqui a pouquinho a gente começa, deixa eu ir aquecendo aqui os motores com vocês, que estão chegando, estão firmando, estão se aproximando. Aqui eu queria compartilhar um verso do Salmo 131, nesses 2 minutinhos, onde ele diz assim, pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. O que o salmista está dizendo é que o seu coração, ele não anda agitado, ansioso, desesperado acerca da vida, mas que ele consegue se aquietar, consegue sossegar o seu coração. Ele se sente como uma criança que acabou de mamar, ou seja, satisfeito, Essa precisa ser a nossa vida, né? Se queremos paz, se queremos evitar muitos problemas para a nossa alma, para o nosso coração, precisamos aprender a nos aquietar diante de Deus, nos aquietar nesta vida, né? E como diria o próprio Cristo, né? Não andar ansioso quanto às coisas deste mundo, porque Deus, ele cuida dos seus, né? Diz o texto que aos seus amados ele dá enquanto dorme. Esse texto me chama muito mesmo. Esse é o caminho que eu quero sempre seguir: sossegar-me e aquietar-me nos braços do Senhor. Amém? 8 horas, vamos entrar no Insta também. Chegando lá e entrando aqui, quem chegou aqui, a Edna, boa noite, graça e paz. Graça e paz para você do meu Instagram, que alegria ter você aqui também, nessa mais um Papo de Discípulo e compartilhar da palavra do nosso Deus. Fique conosco, Deus tem uma mensagem
para o teu coração. Deus está nos ensinando a ser igreja. Esta é a ideia, é importantíssimo aprendermos. Paz, minha irmã, Deus abençoe. Deus está nos instruindo, nos ensinando a ser igreja segundo a sua boa vontade. Amém? Vamos lá, vamos pegar a nossa Bíblia, abrir ela lá em 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12. Deixa eu abrindo a minha aqui também. A minha fechou, estou abrindo de novo. 1 Coríntios, capítulo 12. Hoje nós vamos começar a partir do verso 27. Vamos lá? Vamos ler, depois a gente faz oração, ok? Vamos ler, a gente faz oração. Ora, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns, Deus estabeleceu na igreja, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois operadores de milagres, depois os que têm dons de curar, ou de ajuda, ou de administrar, ou de falar em variedade de línguas. Será que são todos apóstolos? Será que são todos profetas? Será que são todos mestres? São todos operadores de milagres? Todos têm dons de cura? Todos falam em línguas? Todos têm o dom de interpretar essas línguas? Entretanto, procurem com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-lhe um caminho ainda mais excelente. Vamos orar? Senhor, tua palavra lida, permita-nos, ó Pai, meditar nela conforme a tua vontade e o teu querer. Coloca o nosso coração na tua presença e aquieta, ó Deus. Dá-nos sempre a convicção e a percepção de que no Senhor temos tudo o que precisamos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória ao Senhor por isso. Chegamos agora à conclusão do nosso estudo. A eclesiologia, ela busca traduzir os pontos da palavra de Deus sobre o ser igreja e transformá-los em princípios práticos. Eu fiquei com medo de escrever isso um pouquinho, porque traz um pouco da ideia de interpretação, mas nós não estamos, a eclesiologia ela não interpreta o texto bíblico, não. A eclesiologia ela compreende e busca através do Espírito Santo a aplicação do princípio dentro do contexto. Isso é muito diferente de interpretar ou de, como disse uma vez alguém aí, atualizar a Bíblia. Não, isso está por fora. Ela traz o texto de forma prática, ela tenta trazer o texto para a prática. Por isso é fundamental refletirmos profundamente nesses princípios. Para quê? Para, enquanto igreja, corrigirmos os erros. É natural, e isso nós temos que entender, a igreja cometer erros. A igreja ela é feita de ser humano, ela é o corpo de Cristo, ela é o templo do Espírito Santo, mas nós somos seres humanos, então existe sim a possibilidade de nós, enquanto instituição, enquanto organização, a palavra de Deus, para corrigirmos eles. Outra coisa que serve a eclesiologia é para nos ajudar a focar naquilo que é essencial. Isso é um outro risco, nós comentamos no começo dos nossos estudos. É muito comum a igreja começar a focar no que é periférico, Eu conheci igreja que o foco dela era no coral. Ela achava que o que tinha que ter na igreja era um coral. A outra igreja, o foco dela era no evento. Ela achava que igreja tinha que ter evento. Ela estava preocupada com essas coisas e não com aquilo que é a essência da igreja, que é andar na autoridade do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo, no exercício dos dons, no dispor dos talentos e qualidades espirituais a serviço do reino, de ser um só corpo, e tudo aquilo que nós já falamos nas aulas anteriores. Ou seja, a eclesiologia nos traz a ideia de servir
a igreja e ser de fato o corpo de Cristo nesse mundo de forma alegre, de forma espontânea, de forma natural. Bom, irmãos, eu acredito que alcançamos um nível mais profundo de compreensão sobre esse ser igreja. Lógico que nós não conseguimos, nessas 7 aulas, estudar toda a eclesiologia ao longo dos anos, aquilo que se construiu ao longo dos anos. Mas eu acredito que os princípios fundamentais e básicos nós conseguimos permear, passear, e isso foi importante. E aí perceber que ser igreja não é uma instituição humana. A igreja não é uma simples organização denominacional. Pastor, quando que a pessoa entende esse equívoco, esse erro? Quando ela considera que qualquer instituição religiosa é válida, né? Que qualquer organização eclesiástica, porque tem um líder e usa a Bíblia, é válido. É espírita, católico, sei lá, é do candomblé, de qualquer outro negócio, é válido, né? Tudo é religião, né? E aí vem aquela frase que não é de Deus, não é bíblica, né? Todos os caminhos levam a Deus, o importante é ter uma religião. Corpo de Cristo, a igreja do Senhor Jesus Cristo, a noiva de Cristo, aquela que será resgatada no último dia, aquela que será salva no último dia, né? Aquela que contém os eleitos de Cristo, salvos em Cristo Jesus. Ela é a igreja bíblica, que está na palavra de Deus, não é uma instituição humana, ela vai muito mais além, né? Ela é espiritual, é uma instituição, é um essa é a igreja. Este movimento da igreja, pelo poder do Espírito Santo, tem 2 direções claras que nós falamos, que é a edificação do corpo de Cristo. Como? Pelo aperfeiçoamento dos santos, ou pelo aperfeiçoamento de seus membros. Todo membro do corpo de Cristo está num processo de aperfeiçoamento. E a segunda direção é a proclamação do Evangelho ao mundo, por meio do serviço de cada um, por meio da ação, do agir de cada membro deste corpo. Perceba que os 2 movimentos não falam do trabalho do pastor, não falam do trabalho do ministério, da instituição. A igreja ela é edificada, o evangelho é proclamado, não é pela ação do pastor, não é pelo evento, não é usamos para esse serviço, mas o que vai realmente contar, o que vai realmente realizar a obra é o serviço de cada membro no exercício dos seus dons e talentos. Nós falamos sobre isso aí. Esse serviço, então, é eficaz quando cada indivíduo coloca os seus talentos e qualidades pessoais à disposição do corpo de Cristo e exerce com humildade as capacidades espirituais, ou seja, os dons espirituais, certo? Com alegria e gratidão. Boa noite, Kátia, Deus abençoe, abraço na família aí também. E mais, a igreja é igreja na medida em que os seus membros estão verdadeiramente conectados uns nos outros. Falamos disso, quero citar Calvino, que faz um resumo disso muito interessante. Ele diz que haja amor uns para com os outros, simpatia e consideração uns para com os outros ou uns pelos outros, que seja o bem comum a influenciar-nos para que não sejamos os que danificam a igreja por meio da malevolência, ciúmes, orgulho ou algum gênero de discórdia. Ao contrário disso, que
acrescento na proclamação do Evangelho. Este é um tema muito rico e esplêndido. Nesse texto, a partir daí então, vem o verso 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo. Ressalta aqui a palavra individualmente, porque Paulo enfatiza por meio dela a individualidade de cada um. Ou seja, preste atenção, membros conscientes de quem são e de suas qualificações são muito mais aptos a desenvolverem o serviço da igreja com produtividade. Isso é muito interessante. Nós falamos disso. Aquele que tem autocomiseração, por exemplo, ele acha que não tem nada, que não serve para nada, que não tem talento nenhum. Ele se torna uma pessoa apática, ele acha que não consegue fazer nada, né? O soberbo acha que tem tudo nele, que ele faz tudo sozinho. Não, tem que saber quem é, as suas qualificações, e assim ele executa o trabalho com mais produtividade. Sempre lembrando da humildade, né? Como condição do membro, né? E do supremo propósito da igreja. Então, quando Paulo usa essa expressão individualidade, né, membros desse corpo, ele fala disso, né, desse membro que sabe onde está e exerce com qualidade o seu papel ali, sempre partindo do supremo propósito. E eu vou bater nessa tecla sempre, irmãos, que é a edificação do corpo por meio do aperfeiçoamento dos santos, de cada membro, e a proclamação do Evangelho ao mundo. Não há propósito, outro propósito fundamental da igreja, não existe, né? Não, a igreja não existe para outra coisa, a não ser para esses dois pontos aí, ok? Seguindo então, acho que hoje o nosso estudo vai rápido. Deus. Paulo fala no próximo verso 28 que Deus estabeleceu na igreja primeiramente apóstolos. Foco aqui na ideia do primeiramente. Aguenta aí que eu vou falar dele. Na sequência, Paulo aponta para a ordem de ofícios na estrutura eclesiástica. O que Paulo está querendo dizer? Paulo está querendo dizer que as manifestações dos dons, as manifestações dos ofícios, dos ministérios e da capacidade do Espírito Santo, ou seja, isso aparece na igreja à medida que a igreja tem necessidade de determinados dons, certo? Significa que há momentos em que pode não aparecer todos os dons. Não significa que não deveria aparecer todos, mas não é todos o tempo todo. Certo? Existem momentos, a igreja vive etapas. Eu comentei isso com o conselho e com a mesa diaconal. A igreja precisa entender que ela vive etapas diferentes. Deixa eu fazer um parênteses aqui do que eu falei para os nossos oficiais aqui, conselho e mesa diaconal, né? É muito comum a igreja ficar até triste com as mudanças de pastor, né? E especialmente quando sai um pastor que a gente gosta muito, né? E marcou a nossa vida, e aí aquele pastor sai, e a gente fica pensando, a igreja muda de pastor. A gente não pode ter esse olhar humano, lembra? A igreja é uma instituição espiritual. O presbitério tirou o pastor, né? O conselho tirou, isso é visão humana, isso é visão carnal, né? E nós não somos carnais, nós somos espirituais, certo? Quem troca o pastor da igreja é Deus. E Deus não troca o pastor porque esse está errado e o outro é certo. Não existe essa questão. Um é melhor, outro é pior, não. O que nós temos que colocar é que quando Deus muda um pastor, Ele está mudando a etapa, o momento que a igreja vai viver dali em diante. Ele está mudando, não porque a outra etapa era ruim, não, mas ela precisou passar por aquela etapa, agora ela vai viver uma outra etapa. Ela está se desenvolvendo. A igreja está amadurecendo, a igreja está se aperfeiçoando. Por isso há isso. A igreja tem que entender esta questão, para que ela perceba que Deus é o Senhor, que Jesus é o cabeça da igreja. O homem não exerce autoridade dentro da igreja.
O homem não muda nada dentro da igreja se o Senhor Jesus não lhe permitir. Nós temos que entender isso, irmãos, para que o nosso coração não fique guardado tristeza, mágoa, raiva de pastor, raiva de presbitério, raiva de presbítero. Nós temos que entender que a igreja, ela vive momentos da sua história. Paulo, ele fala dessa questão de momentos nesse verso aqui que nós lemos, né, no verso 28, né? Deixa eu voltar aqui nele. Olha, ele fala, primeiramente apóstolos, ele fala, segundo lugar o profeta, e terceiro mestre, depois operadores de milagres, depois. Então ele vai usando termos para mostrar que as etapas, né? Nós vamos falar de cada um desses ofícios, porque eu acho que chama muita atenção esses ofícios, né? Nem todo comentarista fala deles, alguns inclusive falam, Paulo só estava dando exemplo. Eu acredito que não, se está na palavra, é para avaliarmos, é para refletirmos sobre o que está acontecendo ali. Mas preste atenção no que eu estou dizendo. A manifestação dos dons espirituais não é algo que acontece aleatoriamente, mas de maneira organizada, de modo a alcançar o propósito final do corpo. Deus não age na igreja de forma aleatória, né? De qualquer jeito. Deus age de forma organizada. Se você pertence a uma comunidade, se você pertence à sua igreja hoje, Deus te colocou lá hoje, há um propósito para você estar nela hoje. Agora entenda o que eu estou dizendo, eu vou dizer para você, grave isso que eu estou dizendo. Você não está na igreja para fazer aquilo que você quer. Busque fazer a vontade de Deus, entenda o porquê você está lá e o que Deus quer de você ali, na comunidade que você está inserido. É lógico, a gente tem que superar o nosso egoísmo, os nossos desejos, as nossas vontades, né? Tem gente que chega na igreja achando, não, eu vim aqui para ser curado, para ser abençoado, para pegar minha bênção, né? Eu quero pegar minha bênção. Não, você está aí para um propósito de servir ao reino de Deus, servir a igreja, né? Por isso eu falo na igreja que sempre falo isso, vou repetir sempre isso. Não existe, ai pastor, se o senhor quiser eu ajudo lá com sei lá, com os jovens. Pastor, precisa de alguém para ajudar com as crianças? Eu ajudo. Irmão, deixa eu dizer para você, a igreja não precisa de ajuda humana. A igreja precisa de pessoas que estejam dispostas a servir a partir dos seus dons, talentos e qualidades, com um coração humilde, submetido à vontade de Deus, com a plena convicção de quem são. Por isso você existe na igreja, certo? Então, se você está lá, procure qual é o seu papel nesse momento que a igreja está vivendo. Qual é a sua função agora no corpo de Cristo? Mas vamos lá. Ao utilizar então a expressão primeiramente, Paulo aponta para como os dons se manifestam na organização de uma comunidade. Aqui nós podemos falar de vários aspectos, tanto no aspecto da implantação de uma igreja, como no aspecto da revitalização de uma igreja. O que é revitalizar uma igreja? É quando a igreja ela está vivendo um momento um momento difícil, né? Passou por uma grande luta, passou por uma grande dificuldade, né? Algo ruim aconteceu na igreja, a igreja está desanimada, esmorecida, por questões das lutas espirituais. Pedro pega fala para a igreja lá, para algumas igrejas que estavam assim, muita perseguição. Pega as igrejas do Apocalipse, você vai perceber isso. Situações aconteciam e desanimavam, desmotivavam a igreja, né? Paulo então começa a dizer, olha, a igreja para ela ser revitalizada, ou até mesmo para implantar uma nova igreja, Paulo aponta que primeiramente é preciso o ofício do apóstolo. E aqui nós já vamos quebrar a ideia de apóstolo enquanto título. Não existe esse título na Bíblia, certo? Na verdade não existe título nenhum na Bíblia, gente. As pessoas, elas criticam, eu já ouvi crítica, né, que na IPI, na IPB, a gente chama o pastor de reverendo. O título é o reverendo. Por quê? Porque isso não está na Bíblia, isso é um título que o ser humano pôs. Se é bonito, se é feio, tudo bem. Mas não podemos dizer que isso é um título bíblico, não é. Pastor não é título. Pastor é
um ofício, pastor é vocação, pastor é dom espiritual, é capacidade espiritual, né, que Deus dá. Né? Mas você pode continuar me chamando de pastor sem problema, porque é o meu ofício, é o dom que Deus me deu para exercer, e eu procuro exercer com esmero. Mas o que Paulo fala quando ele usa a palavra apóstolo, ele parte de uma palavra que significa literalmente aquele que é enviado, aquele que tem uma visão para fora. Por isso os 12 são apóstolos, porque quando termina o ministério de Jesus, ele envia aqueles homens, aqueles 11, para fora, ide pregar o evangelho a toda criatura, vai para fora, né? Deixa eu falar errado aqui, minha esposa arrepiar, sai para fora, né? Aquele que vai. Hoje, quem a gente fala que é apóstolo? Aquele que é missionário, aquele que sai da sua terra, sai da sua cultura e vai para uma cultura estrangeira, uma cultura diferente, né, no meio das tribos indígenas ou em outros povos, dos povos não alcançados. Mas é válido dizer que Paulo fala para o apóstolo que precisa ter o apóstolo dentro da igreja, eu acredito na igreja local também. Por quê? Porque é válido refletir sobre esta necessidade. A igreja é chamada para fora, é chamada para evangelizar o mundo, e precisamos ter pessoas na igreja que tenham essa visão e propaguem esta visão, este chamado da igreja para além das suas paredes. Pessoas entusiastas, pessoas que não só elas vão para fora, mas elas motivam a igreja para ir para fora. Vamos pregar para fora, vamos pregar o evangelho nesta cidade, vamos pregar o evangelho para os parentes, para os vizinhos, para os amigos, né? Este é o apóstolo, ele motiva a ir para fora, especialmente porque quando a igreja está machucada, quando a igreja está apática, quando a igreja está ferida, né? Ela sofreu uma crise e isso abalou as suas estruturas, ela tem a tendência, olha que interessante, de voltar-se muito para si mesma, e os membros se voltam para os seus próprios interesses. Nasce um egocentrismo terrível dentro da igreja, e isso é perigoso. Nós já vimos nas outras lições o quanto se voltar-se para si mesmo e buscar somente os seus interesses é danoso para o andamento da igreja. A igreja precisa de apóstolos, a igreja precisa de pessoas, né, que olhem para depois da porta da igreja, né? Por quê? Porque a igreja local, ela precisa estar engajada para o trabalho além. Muito bom. Por isso ele usa primeiramente apóstolos, né? Eu reflito dessa forma, exatamente pelo termo, um termo extremamente importante. E pensando na igreja de Corinto, era uma igreja que não estava sofrendo crise, mas era uma igreja muito orgulhosa, era uma igreja muito voltada para si mesma e até mesmo muito excludente, né? Uma igreja do Apocalipse, lá do Apocalipse, Jesus fala: eis que estou à porta e bato. A porta da igreja estava fechada até para Jesus, que dirá para os de fora, né? A igreja local, a comunidade local é a igreja, a comunidade local, olha, essa frase é boa, é a igreja quando está engajada para fora de suas paredes. Grave isso. A igreja, a comunidade local, a igreja presbiteriana independente de José Bonifácio, ela é a igreja de Jesus quando ela está engajada para fora de suas paredes. Grave isso. Na sequência, Paulo fala que em segundo lugar vem o profeta, ou os profetas, né? Ele usa o título no plural, apóstolos, profetas, porque pessoas engajadas. Aqui vem os profetas são muito legais, porque o profeta não é aquele que fala do futuro, né? Revelação, essas coisas. Lá em Pantaninho eu tive domingo, estava me perguntando essas questões aí de profetada, de revelação, essas coisas. Não, profeta aqui é uma peça-chave para revigorar a igreja. Profetas, a gente tem que olhar para os profetas do Antigo Testamento, são um exemplo para nós lá. O que os profetas do Antigo Testamento faziam? Qual era a missão deles? Primeiro, trazer à luz os erros, trazer correção para a igreja.
uma mensagem de correção, mostrar os erros e apontar o caminho da correção. Não era isso que os profetas faziam. A igreja, ela precisa passar por esta mensagem também. Precisamos ter pessoas na igreja, sim, que se levantem a sua voz e mostrem os erros da igreja e digam: vamos mudar o caminho, este é o caminho, nós estamos andando no caminho errado, este é o caminho certo, andemos por ele. Este é o profeta. O profeta, ele tem uma palavra interessante, que é uma palavra de encorajamento. Lembra lá no Antigo Testamento, nos profetas, né, trazendo uma visão além da realidade. Esta mensagem é interessante. Como é importante ter profeta dentro da igreja. Você vai entender isso, você vai falar: é verdade. Imagina, a igreja, quando ela é ferida, ela está desanimada, né? Ela é saudosista. Igrejas saudosistas é um problema sério. Por quê? Porque ela fica pensando assim: no tempo do fulano isso era bom, como era bom aquilo, se não tivesse acontecido isso na igreja. E aí ela fica sentada no banco lamentando a vida. Ela fala: pastor, acho que não tem mais jeito, é isso mesmo, né? Uma vez eu fui pastor de uma igreja, e olha que interessante, e a igreja era uma igreja pequena. E nós derrubamos a parede, íamos derrubar a parede no meio da igreja, iam dobrar o tamanho praticamente da igreja. E uma senhora disse: para que, pastor, dobrar o tamanho da igreja? Fazer essa trabalheira toda, pastor? Você acha que vai encher a igreja? Essa igreja é assim mesmo, pastor, é só isso mesmo, não passa disso não. Sabe, aquela pessoa desanimada. Mas o profeta não, ele fala: irmão, vamos olhar para além da realidade. Hoje está ruim, mas o Deus a quem servimos é maior, ele faz maravilhas no meio da igreja. A igreja vai crescer, a igreja vai se encher, os ministérios vão se fortalecer, o povo vai ser aperfeiçoado, o povo vai ser restaurado, o povo vai ser curado. É Deus falando através dos homens e mulheres de fé, dizendo: olha, vai acontecer algo especial. Por fim, o profeta tem um outro papel, que é colocar a igreja no lugar do cuidado de Deus, entender que não importa o quanto ela está sofrendo, Deus é zeloso, é amoroso, é acolhedor. Volte lá para os profetas do Antigo Testamento, não era isso que eles faziam? Quando Deus falava assim: olha, não tema, né, vermezinho de Jacó, eu estou com vocês. Deus por várias vezes falava pelo profeta: olha, eu me irritei com vocês, me irei com vocês, mas agora eu vou tratar vocês com misericórdia. Aquele que vai trazer correção, aquele que vai trazer encorajamento e aquele que vai trazer uma palavra de consolo, conforto para a igreja. São momentos que a igreja precisa viver, precisa passar, e é o Espírito Santo que coordena isso, não somos nós, é o Espírito. Por isso temos que estar atento ao Espírito Santo, atento ao que Deus está fazendo e falando na igreja. Não feche os seus ouvidos, não fique desatento, apático, desapercebido. Deus está falando com você, você é membro da igreja. Deus está falando do momento hoje, presente para a tua vida. E você é importantíssimo, porque você é parte desse corpo. Talvez você seja o apóstolo, talvez você seja o profeta. Entendeu? Talvez Deus esteja falando com você sobre a igreja, sobre erros. Talvez Deus esteja colocando no seu coração um encorajamento, colocando no seu coração palavra de consolo, e você está calado. Talvez Deus esteja movendo você para fora, mostrando pessoas para você evangelizar e ensinar outros a evangelizar, a olhar para fora também. E você percebe isso. Deixa eu falar uma coisa aqui interessante. Muitas vezes Deus está falando com você. Preste atenção no que eu vou te falar, Carlos, graça e paz. Deus está falando com você muitas vezes, e você recebe a mensagem, em vez de compartilhar a mensagem, você critica o outro que não recebeu a mensagem. Nossa, Deus está falando comigo que a gente tem que ir para fora. E ninguém está ouvindo a voz de Deus. Entenda isso. Se Deus está falando com você, é porque é para você falar com os outros. É porque você é o apóstolo, você é o enviado para fora. Deus está te dando a visão.
Ninguém está vendo, eu estou vendo uma coisa errada na igreja, mas ninguém está vendo. É porque você não está falando. Chegue para as pessoas, chegue para o pastor, chegue para o presbítero. Olha, esse caminho aqui eu estou sentindo de Deus que não está legal. Ou encorajamento ou consolo. Então preste atenção. Quando Deus fique atento ao Espírito Santo que está conduzindo a igreja. Irmãos, a igreja ela é espiritual. Não há revitalização de igreja. Não há igreja forte. Não há igreja que muda a sociedade na qual ela está inserida. Não há igreja que obedece e cumpre a missão e a vontade de Deus, se não for uma igreja espiritual. A gente pode pintar essa igreja de preto, pôr luz de neon, pôr uns tambor aqui, fazer um negócio bonito, reformar esse templo todo, fazer um negócio, uma big banda, né? Uma banda de jazz gospel tocando, aquela coisa maravilhosa. Se não for espiritual, meu querido, pode até atrair pessoas, mas deixa eu dizer para você uma coisa: as pessoas vão se manter na carnalidade. Dalva, Deus abençoe. Entendeu? Vão ser mudanças carnais. É oba-oba. As pessoas elas começam a estar na igreja, mas nenhuma delas vem pertencer à igreja por meio da conversão. Deu para entender isso? Ficou firme aí? Tá firme? Qualquer dúvida você escreve para mim aí no Facebook, ou no Insta aqui, ou no WhatsApp, você que sabe. Ok? Vamos seguir. Na sequência ele coloca um outro ofício interessantíssimo, importante para a igreja, que é o mestre. Então ele fala primeiro, segundo e terceiro. Os três primeiros aí é o apóstolo, aquele que tem a visão para fora, né? O profeta, aquele que tem a mensagem de correção, a mensagem de encorajamento e de conforto, de consolo. E terceiro lugar vem o mestre. O mestre é um personagem, é uma pessoa, como o próprio texto diz, né? Aquele que ensina. O mestre é aquele que ensina, é um ensinador, né? Ou seja, preste atenção, aquele que traz os fundamentos bíblicos e teológicos da caminhada da igreja. É o que a gente está fazendo aqui, né? É o que eu estou fazendo com você hoje, te ensinando. Por isso que lá em Efésios, Paulo une o pastor com o mestre, né? Porque uma das funções principais do pastor é ensinar a igreja. Por isso, abra o coração, porque Deus está querendo te ensinar. Preste atenção nisso. Uma comunidade enfraquecida geralmente se perdeu nas doutrinas bíblicas. Quando o teu pastor vier corrigir a tua rota, o seu conceito de salvação, de sacramento, de eclesiologia, de presbiterato, de diaconato, é porque eu estou trazendo para você algo que talvez ao longo da história se perdeu. Não é culpa tua, não é culpa do pastor ou que estava aqui, não é. Isso acontece, é normal. O que não é normal é a gente desistir de aprender. Isso não é legal. Não desista de aprender, jamais, ok? Muitas vezes a igreja ela perde a capacidade de aplicar as verdades bíblicas na vida cotidiana de seus membros. Por quê? Porque o contexto muda, né? E nós, Igreja Presbiteriana Independente, nós temos uma questão com as nossas tradições que é um negócio maluco. Eu tenho as minhas dificuldades, né? Nós muitas vezes não temos a capacidade de contextualizar a mensagem. Entenda, não estou falando atualizar. É trazer a mensagem bíblica, e isso nós temos que buscar. Eu busco isso, tenho tentado trazer isso para você, para a realidade atual. É difícil muitas vezes para as pessoas fazer essa conexão, né? Fazer essa conexão, mas precisamos fazer isso, porque o mundo está diferente. O mundo não é como 20 anos e 30 anos atrás. A palavra de Deus é a mesma, e ela é viva, e a palavra de Deus ela se aplica a hoje sim. Os princípios se aplicam a hoje sim.
Na cultura hoje, sim, com certeza. O que o mestre vai fazer é fazer essa leitura e essa aplicação para explicar para o povo, para as pessoas, como é que se aplica. Porque a igreja às vezes se perde nessa caminhada, né? O melhor meio, na minha opinião, desse ensino, para mim, é o discipulado, especialmente o discipulado pessoal. Eu sou... Por quê? O discipulado pessoal, ele trata vida por vida, né? Ele vai trazendo para a pessoa, para o membro da igreja, individualmente, os princípios a partir da demanda, né? Do relacionamento com Deus, das relações de trabalho, das relações familiares, né? Que às vezes são totalmente diferentes, né? Hoje a gente tem famílias de jeitos diferentes, né? Hoje você tem só o pai com o filho, com a filha. Hoje você tem a mãe com os filhos só, né? Hoje você tem primeiro casamento, você tem segundo casamento, terceiro casamento. Você tem uma gama de estruturas muito diferentes. O mundo aceita coisas, realidades que antigamente nem o mundo aceitava. Hoje é tudo muito aceitável, né? Então hoje você tem que saber trabalhar com isso e lidar com essas questões de forma bíblica e não rasgando a Bíblia, como muitos pastores têm feito por aí. Muitos líderes, não são pastores, são apenas líderes religiosos, rasgam a Bíblia, né? Se apoiam em mentiras e querem relativizar o pecado, relativizar o conceito, o princípio bíblico, certo? Não podemos fazer isso, né? Vou dar só um exemplo interessante, né? A disciplina dos filhos, né? Hoje tem lá, não pode dar palmada, tem que conversar. Aí você vai para a Bíblia e fala que tem que dar umas varadinhas. E aí, como é que você contextualiza? Tem que trazer as pessoas para a realidade, para que as pessoas entendam o porquê que a Bíblia fala da vara dentro do conhecimento psicológico, dos conceitos psicológicos, dos conceitos educacionais. Entendeu? Então não é anular o texto bíblico, é trazer ele para explicar na linguagem atual, certo? E é isso que nós fazemos hoje, é isso que o mestre faz. Ele traz ensino, o discipulado é importante. Por isso, se você, preste atenção agora, se você quer ser discipulado por mim, pela minha esposa, né? Às vezes é um casal que quer ser discipulado por mim e por ela, ou só por mim, me procure, eu estou à sua disposição, tenho tempo para te discipular, ok? E se você sente no coração, olha só, foco, sente no teu coração o desejo de ensinar a Bíblia para as pessoas, não se intimide, não espere o pastor te chamar para fazer, comece, chegue junto de alguém que você sente que precisa. As pessoas até já te perguntou, falou, vamos estudar a Bíblia junto, convide os irmãos, você é membro um do outro, para edificar um ao outro, discipule o outro, Deus vai te dar capacidade. Amém? Legal, gente, vamos continuar aqui. Por fim, vem uma série de capacidades espirituais. Eu não vou entrar em cada uma delas, mas que são autoexplicativas, né? Operadores de milagres, ou seja, pessoas que vão orar e as pessoas vai acontecer um milagre. É uma igreja em oração, né? Por isso a igreja tem que ter oração. Vão ser curadas, né? Outras vão ser pessoas que vão ter um dom de socorro, de ajuda, né? Que casa com o dom de misericórdia, né? Isso também é importante. O dom de administrar, irmãos, né? Presbíteros, né? Quando são presbíteros, recebem, eu entendo que recebem esse dom. Então, cadê meus presbíteros aqui? Eu estou vendo a Dalva, estou vendo a Kátia, que entrou. Se tiver mais algum presbítero aí, fala um oi para mim aí, que eu não estou te vendo. Você foi capacitado e tem a capacidade espiritual de administrar, porque é isso que o conselho faz na igreja. É dom espiritual. Administrar a igreja não é igual administrar a empresa, é diferente, né? A Kátia já me fez umas perguntas. Mas é assim, pastor? A gente faz isso, faz aquilo? Porque a igreja é diferente, né, irmã? A gente faz tudo diferente. É uma bênção de Deus, né? E o falar em variedade de línguas, né? Eu já falei um pouco do dom de línguas, não vou entrar nele. O fato é que uma série de capacidades espirituais que juntas e manifestas
darão à igreja a capacidade de cumprir o seu propósito plenamente. Olha lá, Dalva levantou até a mão. Perceba que cada um, olhe para mim e ouça isso que eu tenho para te dizer, cada um tem o seu lugar. Cada dom tem o seu lugar e diz respeito ao momento em que a igreja está vivendo. Nós precisamos, enquanto igreja, entender o momento que estamos vivendo agora. Isso é fundamental. Amém? Perceba então que o discípulo busca o dom por compreender o seu contexto, ou seja, eu procuro o dom espiritual a partir do contexto que eu estou vivendo, da minha percepção da igreja e da realidade do mundo que eu estou vivendo, da necessidade que eu estou vendo. Nós estamos numa pandemia, precisamos buscar Deus, dá-nos dom de cura. Nós precisamos de um milagre na nossa economia, um milagre no nosso país. Você vai numa casa, você começa a conversar com a pessoa começa a falar de uma situação terrível. Senhor, me capacita agora com o dom de milagre. E Deus vai te capacitar. Amém? Isso é bíblico, está escrito aqui, certo? E é isso que Paulo diz lá no final: buscar com zelo os melhores dons. Qual que é o melhor dom? Depende do momento que você está vivendo. Se você está orando com uma pessoa doente, o melhor dom que você pode exercer ali é o de cura. O que pode acontecer ali é o de cura. Você precisa do de cura. Você está discipulando, você vai orar na hora do discipulado: Deus me capacita com o dom de cura? Não, você não está ensinando, então você precisa do dom de ensino. Senhor, me capacita com o dom de ensino. Isso é buscar com zelo os melhores dons. Não é o dom que eu quero, não é os dons, né? Tem gente que falava assim: pastor, eu estou orando porque eu quero pregar, e eu estou orando para pregar. Fala: tá, mas você tem ido na casa dos teus vizinhos? Não, nem conheço meus vizinhos. E lá na sua empresa? Pastor, lá o povo é todo incrédulo, eu entro e saio, mas eu quero o dom de pregar. Para quê? Você não conversa com as pessoas. Mas que eu acho bonito. Eu já vi gente: eu queria tanto ter o dom igual do senhor, pastor. Por quê? Porque eu acho bonito. Meu irmão, isso não é motivo para ter dom, certo? Buscar com zelo os melhores dons é buscar aquele que você precisa para o momento. Deu para entender isso? Ficou claro? Manda um amém, um glória a Deus. Eu assim entendi, pastor. Perfeito, tá jóia, ótimo. E vamos seguindo. As perguntas do verso 29 e 30, você já leu, vamos ler, são perguntas retóricas, né? Na verdade, o que Paulo estava esperando era um grande coro dizendo não. Ele mais uma vez repete o princípio principal que rege a igreja: todos são dotados de capacidades espirituais. Elas não são, contudo, propriedade do membro. Antes, são manifestações a partir das necessidades. O Espírito Santo aqui é soberano na questão. Uma marca da igreja saudável é que todos os dons se apresentam na igreja. Não todos ao mesmo tempo, talvez, mas em algum momento da igreja, todos eles vão se apresentando naturalmente. A partir do momento que os crentes estão vivendo uma vida de santidade, uma vida de compromisso, uma disposição ao servir, os dons vão se manifestando e a igreja vai sendo igreja de Cristo. Amém? Irmãos, essa conclusão, eu amei ela, lindo demais. Concluindo então, esse zelo precisa estar amparado no amor, ou ainda, o amor à igreja, o amor aos membros, o amor aos de fora. Depois você lê 1 Coríntios 13, quando ele termina, porque ele termina o capítulo 12 com a célebre frase, né? E eu passo a mostrar-lhe um caminho ainda mais excelente, né? Aí o irmão falou: tá vendo, pastor? É só o amor, o resto não vale. Quer dizer, Paulo gastou
mundaréu de capítulo falando de dons espirituais, e aí não vale os dons. Vale sim, claro, é bem ser igreja é importante, mas a igreja ela vive no amor, certo? Ok? Deixa eu só desligar aqui o negócio, tá me ligando aqui. Vamos lá, então o amor à igreja, aos membros de fora, precisa ser o fator que nos move a servir e a buscar capacidades espirituais e também a disponibilizar os talentos e qualidades pessoais nos trabalhos do corpo de Cristo. Amém? Quero concluir com isso e dizer para você, agora cabe a você, cabe a mim, o ser igreja, não mais estar na igreja. Fale para você mesmo agora, eu a partir de hoje vou ser igreja, não vou mais estar na igreja apenas, vou ser igreja, vou arregaçar as minhas mangas e vou pôr as mãos na obra, vou gastar tempo em oração pela vida da igreja, vou servir, vou dizer para o meu pastor, vou dizer para o meu conselho, estou aqui para servir, esses são os meus talentos, eu sei fazer isso, Deus me deu esses talentos, e eu creio que Deus me deu capacidades espirituais, eu creio que a minha capacidade espiritual é essa, eu quero servir a partir de hoje na igreja. Onde eu posso, pastor? Eu quero ser discipulado, eu quero discipular, eu quero ensinar crianças, eu quero fazer trabalhos evangelísticos na rua, eu quero evangelizar em Ubarana, eu quero cuidar de Pantaninho, eu quero servir na igreja, eu quero levar cesta básica para as casas das pessoas necessitadas, eu quero orar com os enfermos, eu quero visitar o hospital, eu quero visitar o asilo, eu quero servir, pastor. Agora é hora de servir, porque eu sou igreja, e eu sou membro da igreja, e o membro da igreja não fica sentado no banco só, o membro da igreja regaça as mangas, o membro da igreja põe a mão na massa, põe a mão à obra. Amém? Seja assim. Estou ansioso para chegar quarta-feira, amanhã já vou encontrar uns crentes já, uns irmãos da igreja, quarta mais uns irmãos, e domingo, estou ansioso para ver o que vai acontecer. Amém, queridos? Glória a Deus, tem muita coisa para fazer, viu? Muita obra de Deus para realizar. Espero que você tenha entendido. Obrigado por ter ficado comigo até aqui. Até domingo eu compartilho com todos vocês nas redes sociais o próximo tema do Papo de Discípulo. Ele ainda está um pouco incerto. Estou me preparando para ele, orando, para entender bem o que Deus quer, porque nós estamos numa caminhada da igreja, estamos caminhando para um momento de planejamento, um momento de aprimoramento da igreja, né? Vamos ter aí novidades, eu creio, muitas da vida da igreja. Tivemos um ano difícil, irmãos, mas foi um ano frutífero para a glória e honra do Senhor, né? Foi um ano abençoado. Deus acrescentou pessoas na igreja, né? Deus abençoou a igreja financeiramente. A igreja pôde fazer muitas coisas boas, e assim, enfim, foi maravilhoso. Eu estou muito grato a Deus pelo ano de 2021, e nem acabou o ano, e eu já estou feliz, estou grato a Deus por tudo que aconteceu, apesar da pandemia. Isso é muito legal, você entender que a igreja é o corpo de Cristo, e não é uma pandemia, não é um governo, não é restrição, nada que para a igreja, porque a igreja não depende do mundo, a igreja é um organismo espiritual, aleluia. Falei para os irmãos que eu fui lá na Assembleia de Deus, sábado, irmão, eu estou um pouco pentecostal, mas isso é bênção de Deus. Eu amo falar da igreja, irmãos, porque a igreja é maravilhosa, amém? Que Deus abençoe sua vida. Espero de todo o coração mesmo que você tenha se despertado para servir, ser igreja e pôr a mão na massa, amém? Mãos à obra, então. O que mais que eu tinha para falar? Irmãos, amanhã tem dia de oração, mas antes disso, deixa eu compartilhar com você. Se você tiver o desejo de contribuir com a igreja financeiramente, faz isso com alegria. A igreja, graças a Deus, tem sido abençoada
mas ela só tem sido abençoada porque você tem se disposto a contribuir com a igreja. Então, deposite a sua oferta na nossa página, nas nossas lives, todas elas saem lá o número do Pix, a conta para depósito, para transferência, ou aqui mesmo no templo, ou se você quiser um presbítero, vai lá na tua casa buscar a tua oferta, o seu dízimo. Faça isso, porque infelizmente a igreja ela carece de vamos trazer uma psicóloga lá de Bebedouro, né? Além de todo o custo que nós vamos ter com lembrancinhas, né? com aquilo tudo, coisa legal para te agradar, né? Nós vamos ter o custo com a psicóloga. Ela vem de Bebedouro para cá de carro, nós vamos ter a arcar com essas despesas, né? E não é muito pouco não, né? Precisamos arcar, precisamos dar uma oferta para ela, né? A Bruna, menina de Deus, né? Fala muito bem, conheço ela lá da igreja, cristã, muito legal, é maravilhosa, menina maravilhosa mesmo, né? E foi a primeira opção da Lu aqui. A Dalva estava pensando em alguém, a Lu falou, ó, amor, se não der certo a pessoa que a Dalva vai convidar, vamos convidar a Bruna. Foi assim, né amor? Foi a primeira opção dela, foi a Bruna. Então, muito legal mesmo, se ela vem, vai ser muito legal. De pronto aceitou o convite, maravilhoso. Mas, como tudo na vida, tem despesas. Então é importante o investimento. Nós estamos comprando equipamento para... Nós estamos comprando equipamento aqui para melhorar a transmissão também da igreja. Já, né? Hoje eu levei a mesa de som, violão, para dar fazer uns reparos a mais que precisamos ter feito. Enfim, a igreja está aí, para a glória de Deus, se desenvolvendo. Logo, logo você vai ver o banner novo lá, né? O painel novo lá na frente da igreja. Atrás está lindo também. Já mandamos fazer, muito bom. O senhor Darceu ali está ligeiro, o senhor Darceu está ajeitando a igreja também aí, né? Tá fazendo a manutenção, tá ficando muito legal a igreja, né? Olha, é maravilhoso, irmãos, mas precisamos de ajuda, amém? Sábado nós temos o encontro dos jovens na casa da Kátia, do Léo, lá. Então, se você é jovem ou se sente jovem, vai lá, esteja conosco, vai ser um tempo abençoado, né? Eu vou avisando nas redes sociais também. Amanhã é dia de oração. Preste atenção no que eu tenho para te falar sobre amanhã e quarta-feira. Amanhã, eu e a minha esposa, nós não almoçamos. Nós passamos o tempo do almoço em oração, em jejum e oração, pela igreja, por você, pelas famílias, para que Deus direcione essa igreja. E se você desejar fazer assim, faça conosco. A gente fica geralmente do meio-dia às 2, né, amor? É o horário, seria o nosso horário de almoço. Então a gente faz do meio-dia às 2, a gente fica sem comer, né? Só vai comer lá pelas 4 horas da tarde, né? Que é o lanchinho da tarde. Se você falar, pastor, eu quero fazer mais tempo de jejum, faça assim. Mas é legal a gente poder dobrar o joelho, passar um tempo em oração. Se você desejar assim, faça, é um tempo gostoso, é bênção e edifica. Quarta-feira, noite de esperança. Não vai ser transmitida a nossa noite de esperança, certo? É um tempo de oração, é um tempo de refletirmos na palavra de Deus, de adorarmos ao Senhor em espírito e em verdade. Então, participe da noite de oração, da noite de esperança, aqui na igreja, 8 horas, aqui no templo, ok? Venha passar um tempo com Deus, amém, irmãos? É isso, Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, tenha uma semana repleta da bondade de Deus, e que você seja, como a palavra de Deus fala, luz neste mundo, sal desta terra, aonde você estiver, que você resplandeça a luz de Jesus Cristo, que você seja instrumento de Deus na vida do teu irmão, dos teus irmãos da igreja e daqueles que estão ao seu redor, perdidos sem Jesus. Que Deus te use poderosamente em nome de Jesus, e vamos ser igreja para a honra e glória do nosso Deus. Deus abençoe a todos no nome de Jesus.